Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está aqui teu servo. Em nome de Jesus, eu oro pela vida dele, Senhor, sabendo que é o Senhor quem fala, que rios de água viva fluam sobre o coração da tua igreja nessa noite. Aplaca a sede dos sedentos, Senhor Jesus, traga refrigério para os corações angustiados, Senhor, encorajamento do alto e também, Pai, peço a Ti, Senhor, confronta-nos mesmo nos nossos pecados para que a gente seja curado, restaurado e liberto pelo Senhor. Nós queremos andar em liberdade na Tua presença, longe de toda culpa, de todo medo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Muito boa noite, amém? Aleluia. Vocês estão bem? Então que permaneça assim, né? Amém. Tem um tempinho que eu não tenho ministrado aqui de quarta-feira, irmãos. Confesso que está sendo bom estar aqui na presença dos irmãos hoje. Aleluia. Minha oração é para que tenhamos mesmo experiências reais com o Senhor, encontros verdadeiros, encontros transformadores, que, como foi orado hoje aqui, né? Que haja brilho em nós. Que haja brilho em nós, que em nós, assim, haja solução de coisas. Em nome de Jesus. Que a vida ande do jeito que tem que andar. Tem vida aí que não está andando. E tem vida que está andando errada. Que volte a andar do jeito que tem que andar. Em nome de Jesus. Que tenhamos, então, entendimento, assim, da presença de Deus. E esse é um tema que eu amo pregar, é sobre a presença de Deus. É algo que eu amo falar, é algo que eu amo, que eu desejo, é a presença de Deus. A mensagem de hoje é muito simples, irmãos. É sobre algo que fazemos o tempo todo e em todo tempo precisamos fazer. O que é isso? Tomada de decisão. Precisamos tomar decisão o tempo todo, fazer escolhas o tempo todo. E em todo tempo temos feito escolhas. Sempre estamos decidindo por algo. O tempo todo a gente precisa decidir coisas simples ou coisas difíceis da vida, é ou não é? Até assim, como vamos usar o cabelo. É ou não é, irmãos? Tá aí uns irmãos assustados comigo, falaram assim, não é possível, tu era careca, agora está com cabelo. Como é que cresceu isso? E eu digo, não era careca, era opção. Careca, com todo respeito, é ausência de cabelo. Eu tenho, mas optava por cortar baixinho. A gente escolhe a roupa que vai usar num determinado dia. E às vezes a gente até se atrasa em chegar no lugar porque a gente não consegue escolher a roupa que a gente vai usar. Bota uma, tira, depois bota outra. Isso não é exclusivo apenas das irmãs, os irmãos também. A gente tem que decidir pela pessoa amada, é ou não é? Está aí um trem difícil, hein, irmãos? Está um trem difícil para jovem, e quando a idade vai passando, fica mais difícil ainda, que a gente vai ficando mais exigente. E nunca acha a pessoa amada, é ou não é? Mas o que eu quero dizer é que nossas escolhas vão sempre produzir uma reação. Dependendo do post que a gente coloca lá nas redes sociais, tem uma reação, aí. Se a gente coloca um negocinho engraçadinho, bonitinho, não sei o quê, tem um monte de like, curtida, comentário. Se a gente bota um trem assim da palavra de Deus, o povo tá nem aí. O próprio Instagram parece que já oculta assim. Que é isso, esse miserável quer pregar uma verdade aqui? Não vamos nem olhar para esse negócio. É um negócio bobinho, todo mundo é ou não é? Essa é a verdade, irmãos. A gente faz escolha e toma decisão o tempo todo, se a gente vai fazer parte de um grupo ou não. Enfim, a verdade é que nossas escolhas sempre produzirão em nós um certo tipo de responsabilidade. A verdade é que nossas escolhas vão produzir em nós, assim, um peso mesmo de responsabilidade, e pode parecer que não, mas nossas escolhas, elas têm muito a ver, ou tudo a ver, e sempre a ver com o nosso coração. E mais, as nossas decisões, elas têm que ser o quê? Para a glória de Deus.
Nossas decisões, elas têm que ser assim para cumprir o propósito que Deus escolheu para as nossas vidas. Então assim, se sua vida hoje não cumpre o propósito que Deus escolheu, é hora de voltar ou de iniciar e começar a cumprir esse propósito. Então hoje nós vamos investigar um pouco sobre a vida de dois personagens reais que tiveram suas vidas marcadas por suas escolhas. Nós vamos fazer assim um comparativo, irmãos, que é um verdadeiro drama. E você vai entender isso. Talvez assim um dos piores dramas da história é o que a gente vai falar um pouco hoje. Então abra assim as suas Bíblias lá em 1 Samuel, no capítulo 15. A partir do verso 13 é uma história assim, esse drama aqui que nós vamos falar e refletir um pouco. Ele vai contar assim um pouco da história de que o Senhor entregou aqui, um pouco desse contexto para que você entenda. O Senhor Deus, então, ele entrega ali o povo, o rei de Agag, os amalequitas nas mãos dos filhos de Israel, a partir de Saul, e o Senhor dá uma ordem ali que é para Saul destruir tudo, porque ele tinha dado aquele povo e todas as coisas ali para Saul, mas era para destruir tudo, não era para ficar com absolutamente nada, era para acabar com tudo ali, e nós vamos ler o texto. A partir do 13, é um texto um pouco longo, eu prometo ler rápido aqui. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido é esse, que barulho é esse de ovelha que os meus ouvidos estão ouvindo, e o mugido do boi que eu estou escutando? E Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas. Irmãos, presta atenção nos detalhes da leitura. Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. E Samuel então continuou: não é verdade mesmo que, sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado como cabeça da tribo de Israel, hein, Saul? O Senhor ungiu você como rei sobre Israel, hein, Saul? O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez com que era mau aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas, os bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor seu Deus aqui em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o ouvir é melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora peço que você me perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse: não voltarei com você, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto, e esse se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me, me honre agora diante dos anciãos do meu povo e de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu e adorou o Senhor. Amém. É um texto longo, irmão, mas tinha que ler para que a gente pudesse entender um pouco das características do caráter desse miserável aqui chamado Saul. Aqui nós temos o drama de um povo que queria se assemelhar aos outros povos. Israel chega num momento da vida que fala assim: nós precisamos de um rei, não de um juiz. Nós precisamos de um rei, nós queremos um rei que nem os outros povos. Nós queremos um rei que domine sobre nós, está escrito isso. Nós queremos um rei que lute por nós. Nós queremos um rei que sei lá mais o que, tantas coisas por nós. Nós já sabemos a história. Então Samuel clama a Deus: Deus, o povo quer um rei.
E Deus responde. E Samuel clama de novo. E Deus responde por sua vez, até que Deus então confirma de novo que Saul era o rei segundo a vontade do povo. Deus concedeu, olha só isso. Deus concedeu um rei ao povo de Israel. Mas quem escolheu foi quem? O povo. As características de Saul, infelizmente, batia de acordo com a vontade do povo. Irmãos, já de cara, Samuel conversa com Saul, e Samuel tem que resolver uns trem, e fala, ó, daqui 7 dias eu vou voltar por conta dos sacrifícios, dos holocaustos e tal, e tal, e tal. Então me espera aqui 7 dias, isso está lá no capítulo 13. Espera, 7 dias, me espera aqui que eu vou voltar e tal. E aí, a história conta que o povo começou, deu 7 dias. Deu 7 dias, Saul ansiosinho, foi lá e o povo começou a se espalhar, ir embora, não sei o quê. E aí Saul, traga aqui o novilho, traga aqui os holocaustos, a festa, eu vou sacrificar. A história conta, irmãos, depois vocês vão ver lá no capítulo 13, a história conta que ele mal deu início ao sacrifício. Quem chega? Samuel. Samuel, ele chega e fala assim, o que é que você fez? Já faz essa pergunta. O que é que você fez? Irmãos, é um negócio estranho isso que acontece aqui, porque Saul, ele sacrifica no lugar de Samuel. Saul, ele faz uma função que não era dele. E ele comete um pecado. O que é que você fez? E a resposta dele nós lemos. Eu vi que o povo ia se espalhando. Eu vi que o povo, você não estava cumprindo o prazo. Olha que mentira, irmãos. Então eu fui lá e sacrifiquei. Quando Saul, irmãos, era para ter se comportado como um rei guerreiro, um rei prudente, e esperar do sacerdote ali cumprir os votos de sacrifício, ele não fez isso. Ele quis fazer o serviço de sacerdote. Saul quis ser o líder espiritual do povo, mas ele não era. Ele não era esse líder espiritual, mas ele quis ser. Mas quando era para Saul ser o guerreiro obediente ao Senhor e destruir Amaleque e todo aquele povo e toda aquela terra, ele não fez. Mas ele cresceu o olho em cima das coisas daquele povo e tomou para si. Ele tomou para si aquilo que seria do Senhor. E o que seria do Senhor? A destruição. A destruição de tudo aquilo era do Senhor, mas ele cresceu o olho nas coisas boas e ele então trouxe para si. O Senhor, irmãos, queria que tudo fosse destruído. Talvez você olhe e fale, mas nossa, o que é isso? Meu Deus, Deus queria que tudo fosse destruído. Irmãos, Deus queria, ele tem os planos dele. Ele sabe do todo. Nós sabemos apenas uma parte. E às vezes nem isso, irmãos. Às vezes nem isso. Porque tem coisas insondáveis, irmãos, que só pertence a Deus. E mais uma vez ele mente, ele põe a culpa em quem, Saul? Põe a culpa no povo. Olha só, ele ofereceu sacrifícios sem autorização. E não destruiu o povo quando ele tinha o quê? Autorização. Olha só a inversão das coisas aqui. Ele tinha autorização para destruir o povo, mas o que ele faz? Não destrói. Ele não tinha autorização para fazer o sacrifício, mas o que ele faz? Sacrifica. Esse rei aqui, irmãos, ao que me parece, ele estava mais preocupado, sabe com o quê? Com a sua aparência. Esse rei aqui, irmãos, ele estava mais preocupado, sabe com o quê? É com a sua reputação. Mais do que a sua posição realmente diante de Deus. Esse rei estava preocupado mais com a sua reputação do que realmente assim com a sua posição diante de Deus. Saul, ele não consegue enxergar, irmãos. Ele não consegue expressar adequadamente seu arrependimento diante de tais ações. Ele não consegue. Ele culpa o povo, ele fala, mas eu fiz por pressão popular. O pior de tudo, irmãos, é que ele quer usar Samuel como fonte de manter sua aparência. Nós lemos aqui, ele fica insistindo, Samuel, você vai comigo. Samuel, vamos comigo lá, porque nós vamos continuar oferecendo aqui sacrifício. Ele quer manter a sua reputação intacta. Ao que parece aqui, irmãos, Saul ele não se preocupou com seus erros, não. Ele continuou querendo que a sua imagem diante dos homens fosse validada como sendo de Deus, mas sem Deus.
Esse negócio é esquisito, né? A gente vive isso hoje, não vive não, irmãos? Hã? A gente vive assim... Deixa para lá esse trem. Esse mundo está muito polarizado, depois vão ficar falando de mim aí. Mas eu vou falar que eu sou corajoso. Esse povo da política, seja de um lado ou de outro, fica pegando uns irmãozinhos. Tá entendendo, né? Para santificar essas coisas aí, né? É isso aí. É bem isso. Olha só o que Saul fez. Eu pequei, nós lemos aqui no 15:30. Eu pequei, Samuel, mas me honra agora diante dos homens. Me honra agora diante dos homens. Eu pequei, mas, por favor, diante dos anciãos de Israel, me honra. Irmãos, a questão não é sabermos se erramos ou não. Não é isso. Mas como vamos reagir diante disso. Não é apenas ter consciência do ato, tá entendendo? Tipo, eu tenho consciência que eu pequei, eu tenho consciência que eu errei. Mas já foi. Vão colocar uma pedra em cima disso, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Irmãos, veja só uma coisa. Nós lemos aqui. Aqui há uma baita tristeza por conta de Samuel. Samuel sentiu uma baita tristeza aqui e ele declara isso. Ele fala: você rejeitou a Deus, ele também te rejeitou, Saul. Há uma tristeza grande quando Samuel fala isso, está nos versos seguintes aí a partir do 32. Sabe o que é isso, irmãos? Esse é o drama de alguém que não se enxerga. Esse é o drama de alguém que não se importa com suas ações e consequências. Saul vive como se Deus não fosse o ser supremo de céu e terra. Esse é o drama de quem não consegue se autoavaliar. Ou se autoavalia da pior forma. Ele não se enxerga, irmãos. E Saul, então, aqui num ato estranho, num ato curioso, até exótico, eu digo, numa tentativa de segurar Samuel ali na presença dele, o que ele faz? Ele acaba por agarrar nas vestes de Samuel, e Samuel tenta sair, o profeta, e ele acaba então rasgando as vestes de Samuel. Em seu desespero, Saul acaba rasgando as vestes de Samuel. E na verdade, irmãos, ele não rasga as vestes de Samuel, mas ele rasga uma parte dessas vestes. O sacerdote, irmãos, o sacerdote judeu piedoso da época, ele usava uma roupa, ele usava uma sobrepele, ele usava uma outra roupa por cima, e ele então usava uma veste que na verdade era aquelas borlas, sabe? Aquela parte de que Números fala que existia parte da lei nas borlas das vestes do sacerdote. Para que o sacerdote, para que o povo judeu, enquanto andava pelo deserto, enquanto peregrinava, ele olhava aquelas borlas ali e ele trazia à memória a palavra de Deus, a lei do Senhor, a aliança do Senhor. Então ele saía andando e ele olhava nas vestes, estava ali aquelas franjas, aquelas borlas, ali a lei, a aliança do Senhor. E então o Saul, num ato de desespero, o que ele faz? Ele rasga aquilo, irmãos. Literalmente, Saul rasga a aliança com Deus. Literalmente, Saul rasga a lei do Senhor. Por isso, Samuel olha para ele e fala: você rejeitou o Senhor, e hoje o Senhor também te rejeitou. Você não vai ter trono não, ô Saul. Você não vai ter nem dinastia, acabou para você. É isso que acontece nessa cena. Por isso eu disse que é um dos maiores dramas que está narrado aqui na palavra do Senhor. Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reinado de Israel. Sabe o que eu quero falar hoje, irmãos? Eu quero falar sobre o dia D. O dia da decisão. O dia da decisão. O que é o dia D, irmãos? É o dia de tomar decisão mesmo. Parece que isso aconteceu lá desde a Primeira Guerra, que o povo, o exército, ele se juntava para falar:
Tal dia nós vamos sair em ataque. Tal dia nós vamos para a luta. Então ficou conhecido como dia D. É o dia de tomar decisão. É o ato de decisão. É aquele momento que devemos tomar decisão. É o dia D, irmãos. É o dia que precisamos fazer escolha. E talvez hoje seja o dia D para muita gente aqui. Talvez hoje seja o dia D para você que está me assistindo aí. Talvez hoje seja o dia D para você que vai me assistir. Nem é no ao vivo. Mas você vai colocar essa pregação, essa mensagem, e talvez esse seja o dia D para você. Saul precisou tomar uma decisão, irmãos, e é claro, ele tomou a decisão errada por conta do quê? Por conta dos seus próprios desejos, por conta da sua aparência, por conta da sua reputação. E é até curioso, né, irmãos, porque quando Saul foi escolhido, a história narra que do ombro para cima ele era o mais belo, né? Eita nós! Eita nós! Saul, ele parece não se importar com as consequências das suas ações. Então ele pede, ele insiste para que Samuel o acompanhe. E Samuel então acompanha Saul. Mas quando ele chega lá, Samuel, o sacerdote, ele pega da espada e o rei Agag começa a vir de encontro a eles. Eu fico imaginando o rei Agag, que o Saul, o rei poupou. Eu fico imaginando ele chegando ali com uma cara de zombaria, sabe assim? Se o rei poupou? Se o rei poupou minha vida? Estou tranquilo. Mas Samuel não. Samuel não estava tranquilo porque Samuel era obediente ao Senhor. Então o sacerdote faz a função de guerreiro, de rei guerreiro. Pega a espada e passa a Agag. Então Samuel vai para Ramá, Saul vai para Gibeá, e até o final da vida de Samuel, ele nunca mais viu Saul. Porém, ele tinha pena de Saul. Por quê? Porque o próprio Deus lamentou ter havido constituído Saul como rei. No capítulo 15, no verso 11, o Senhor fala isso: eu lamento ter constituído Saul como rei. Mas o Senhor, a decisão dele de lamentar não é como se ele tivesse errado, mas quando Deus contemplou o genuíno pecado de Saul, ele sente uma grande tristeza, uma tristeza genuína e profunda. Irmãos, o assunto é sério hoje aqui, hein? O assunto é sério. E por que o assunto é sério, irmãos? Porque todos nós já deparamos com situações de pessoas que desobedecem a Deus e acabam por experimentar terríveis situações em suas vidas. E é Deus que pune? Lembra de Romanos 1. Cada um foi entregue às suas próprias paixões. É ou não é, irmãos? A gente conhece a história de alguém que desobedeceu, que desobedece o Senhor e vive assim, experiências terríveis em suas vidas. Pessoas que talvez, infelizmente, nunca mais regressem ao caminho de piedade, de santidade. Infelizmente, tem pessoas que talvez nunca mais regressem. Igreja, nós precisamos falar de algo que pouco se fala nas igrejas. Nós precisamos falar de pecado. E hoje nós vamos falar de pecado. Precisamos falar de pecado, irmãos. Pecado não é apenas um erro, não. Pecado não é apenas um equívoco, um erro que você diz assim: errei, eu posso consertar. Eu não posso, irmão, como pastor, ministro do evangelho, dizer que pecado é apenas um erro. Pecado não é apenas um erro, pecado é loucura. Pecado, irmãos, é uma espécie de insanidade, de confiar em si mesmo, de confiar na criatura, mais do que no Criador. Pecado, irmãos, é a ruptura com o Senhor. Pecado é uma ruptura com o Senhor. Pecado é uma espécie de parasita que precisa de um corpo para habitar. É isso que o pecado é. Ele precisa de um corpo para habitar, irmãos. É um parasita que te corrói de dentro para fora. O pecado, ele está ligado a um caráter desejoso, sabe assim, de si mesmo. E temos que encarar o pecado, irmãos, como um problema real da humanidade. Um problema real do ser humano. Não apenas um equívoco, um erro.
que pode ser facilmente consertado. Ei, Helena, Deus é contigo, varão. Esse era Saul. Agora temos Sansão. A história de Sansão se passa lá em Juízes, desde o capítulo 13 ao capítulo 16. Para que a gente entenda, os pais de Sansão, Manoá e sua esposa, recebem a visita de anjos para declarar o nascimento do menino Sansão como sendo um menino do qual o Senhor tinha um propósito. Sansão, ele era um filho prometido de Deus, não apenas para os seus pais. Até a mãe de Sansão, ela era estéril. A Bíblia narra que ela era estéril. Então Sansão, ele não era um presente apenas para os seus pais, mas Sansão era um presente de Deus, era um filho de Deus que tinha o propósito de libertar Israel das mãos dos filisteus. Então Sansão, o menino, ele cresce um nazireu. Sansão era um menino que cresceu no voto de Deus. Sansão, ele era consagrado desde o ventre de sua mãe, ele cresceu no voto de Deus. Ele não podia raspar a cabeça, ele não podia tomar vinho nem bebida forte, e Sansão também não podia tocar em cadáver, Sansão não podia ter contato com morte. O destino de Sansão era para o Senhor, irmãos. Porém, o caráter de Sansão era bagunçado. O caráter de Sansão era bagunçado. Sansão era um homem que acostumou a viver no caos. E eu digo, tem gente aqui que é acostumada a viver no caos. Tem gente aqui que é acostumado a acordar e dormir no caos. Precisamos falar de pecado, igreja. É o dia de decisão. O nascimento de Sansão foi um ato milagroso, igreja. Sansão era um moço que, quando estava caminhando sentido a cidade lá, Tímina, a Bíblia fala que um leão rugindo veio de encontro a ele. Irmão, só de ver um leão, eu desmaio ali. Só de ver, parado. Imagina rugindo, irmãos, de encontro. Sansão, a história narra que Sansão pega o leão e rasga ele ao meio como se fosse um cabrito, sem ter nada nas mãos. Esse era Sansão, irmãos. Sansão vai, se apaixona. Eu não sei se ele se apaixonou, mas Sansão, ele vai e escolhe uma mulher dos filisteus para se casar. Os pais de Sansão não sabiam disso, né? Mas até esse propósito dele casar com a mulher dos filisteus era propósito de Deus, porque Deus queria usar essa ocasião para libertar o povo dele. Para libertar o povo dele. Para vocês terem uma ideia, o povo de Israel pagava imposto para os filisteus. As plantações de Israel eram saqueadas, eram roubadas pelos filisteus. Sansão era esse moço que tinha um chamado de Deus para um propósito divino. Porém, as suas escolhas sempre tiveram suas próprias prioridades. Vocês estão comigo, igreja? Vocês estão quietinhos aí? É. Sansão foi um moço chamado por Deus. Ele tinha um propósito divino, mas as suas escolhas sempre tiveram suas prioridades. Ele escolhe sua esposa. Ele escolhe sua esposa. Está em um trem que no Oriente Médio antigo, quem escolhia era o pai. Hein? Então ele escolhe sua esposa. Depois ele fica brincando de enigma com os parentes dela, com os filisteus, com o povo inimigo. Ele lança lá um enigma lá, olha, na festa de casamento, olha o que esse miserável faz. Ele lança o enigma, ele fala assim, como é que é? Deixa eu pegar aqui. Da doçura, deixa eu falar do jeito que é para falar aqui. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. E aí ele promete lá 30 vestes festivais para o povo e fala, quem descobrir isso ganha. E os filisteus não conseguiam descobrir o enigma. E peleja para cá, peleja de cá, e o que faz? Fala, mulher, olha aí seu marido aí, ó. Ele está mangando de nós, rindo da nossa cara, que a gente não consegue descobrir. Descobre isso para nós. E o que a mulher faz no dia do casamento? Chora uma semana. Sansão, você não gosta de mim não. Sansão, olha o que você está fazendo. Está zombando do meu povo e tal. E chora uma semana. Era para estar festejando, ele está chorando. Sansão não se aguenta, o que ele faz? Ele conta para a mulher. Diz que a alma dele ficou perturbada até a morte, que ele conta para a mulher o que era o enigma. O que ela faz? Contou para os filisteus. E aí os filisteus, então, ganharam a aposta que Sansão tinha feito.
Sansão sai dali, mata 30 homens, pega as vestes festivais deles e pega e entrega para o povo filisteu. Só que o pai da moça pega a moça e entrega ela de esposa para outro. Olha só, irmãos, que situação. Então Sansão, quando volta, não tinha mais esposa. E aí o que Sansão faz? Não satisfeito com aquilo, ele pega 200 raposas, ou sei lá se é 200 mesmo, mas eu acho que é 200 raposas, pega a tocha com fogo e amarra no rabo das raposas, e solta a raposa no arraial dos filisteus, queima tudo a plantação dos filisteus. Esse era o moço escolhido por Deus, Sansão. Era isso que Sansão fazia. Sabe o que eu entendo, irmãos? Sabe o que acontece com Sansão? É que Sansão sempre foi dominado pelos seus sentimentos. Eita! Quantos de nós fazemos isso o tempo todo? Somos dominados pelos nossos sentimentos. Ah, eu senti que estava sendo passado para trás. Igreja, se eu estiver falando bobagem, eu paro agora, a gente ora e vai para casa. Mas eu senti que aquilo ali parecia algo do passado, e então eu já não vou mais reviver aquilo não. Eu tenho sentido tal coisa. Mas eu tenho sentido aquilo. Tal situação, eu tenho sentido. É ou não é, irmãos? Sabe como a gente chama isso em casa? Idolatria do sentimento. Se eu sentir, basta. Basta. Ninguém precisa falar mais nada. Basta. Eu senti. E se eu não sentir também, não sei não se isso era de Deus. Talvez nem seja, porque eu senti que não era. Sansão não volta mais para casa, vai até Gaza, conhece ali uma prostituta, e ali ele passa a noite. E aí os homens de Gaza, quando sabem que Sansão está ali, quer destruir ele. Fala, quando ele acordar, a gente pega ele. Mas Sansão esperto, acorda no meio da madrugada, sai de lá, quebra os arcos da porta da cidade, como se fosse 2 pedaços de papelão. Mas depois disso, Sansão ele volta, e ele conhece então. Quem que Sansão conhece, irmãos? Vocês conhecem, vocês assistiram a novela lá. Eu sei que vocês conhecem. Sansão conhece Dalila. Aí o homem chora. Conheceu a história. Sansão não passou só uma noite, mas algumas noites ali. E Dalila, então, os filisteus chegam para Dalila. Dalila, qual que é a força desse homem? Esse homem tem força, tem que descobrir. Algo que tire a força dele. E aí fica aquele trololó do inferno, sabe? Aquelas conversinhas, aí Sansão, se me amarrarem com 7 cordas úmidas, aí a minha força, ela vai embora. Aí Dalila vai e conta para os filisteus, aí os filisteus, aí o homem dorme, amarra ele com 7 cordas úmidas, aí ela grita, Sansão, os filisteus é contra ti, e ele destrói tudo, destrói os homens. Aí Dalila chora, e aí os filisteus cobram Dalila, aí a Dalila, você não gosta de mim, Sansão, por favor, não sei o quê, aquela coisa, tá entendendo? Aquele trololózinho lá, fica lá. Aí Sansão fala, não, se você me amarrar com corda nova, pronto, mesma coisa, vai lá e amarra com corda nova, Sansão, os filisteus vêm contra ti, Sansão, estoura as cordas, acaba com os filisteus, de novo aquela história. Os filisteus cobram Dalila, Dalila cobra Sansão, e fica naquele negócio. Se você fizer 7 tranças na minha cabeça, começou a declinar o negócio, começou a chegar perto. Se você fizer 7 tranças na minha cabeça, que não sei o quê, eu serei como qualquer um homem, não sei o quê. Aí Dalila vai lá, usa todo o charme dela, e conhecemos a história? Filisteus vêm contra você, Sansão, e Sansão vem e destrói todos os filisteus. Aí Dalila, chega Sansão, você não gosta mesmo de mim? Usa o charme, começa a perturbar Sansão de novo. Olha, segunda mulher que perturba Sansão. Perturbou Sansão de tal maneira que ele vai, o quê? E conta qual que era o segredo da sua força, que eram os seus cabelos que nunca tinham sido raspados. Irmãos, deixa eu falar um negócio. Você percebeu como que, teoricamente, ninguém cai no pecado, mas entra o quê? Devagarinho.
Reparou isso? É devagarinho. Eu vou flertando com o pecado. Eu vou escolhendo uns caminhos, eu vou controlando a situação. Veja só o capítulo 16 de Juízes, no verso 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. E ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus agarraram Sansão, furaram seus olhos, levaram para Gaza, amarraram com correntes de bronze e o puseram ali para ficar virando um moinho na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Irmão, Sansão, o escolhido de Deus para ser juiz e salvador de seu povo, já havia matado mais de 1000 filisteus, mas ainda não tinha iniciado a sua caminhada de propósito de libertação do povo de Israel. Ainda não tinha começado a sua vida de viver em obediência à vontade de Deus. Todas as ações de Sansão contra os filisteus foram sempre e apenas em benefício próprio. Todas as ações de Sansão contra os filisteus sempre foram em seu próprio benefício. O coração de Sansão ele usou das bênçãos de Deus como razão para esquecer o próprio Deus. O verso 20 aqui nós lemos, diz que o Senhor havia se retirado dele, mas ele não percebeu. Sabe qual o real problema aqui, irmãos? É que pequenas doses de quebra de aliança com o Senhor, sem de fato ser punido, leva a gente a fazer isso. Está entendendo? Sansão começou aqui com essa conversinha: se me amarra, se me amarra com corda úmida, se me amarra com corda não sei o quê, se mexe no meu cabelo, se não sei o que lá. Até que ele conta: se raspar a minha cabeça, então a força vai embora. Para Sansão era força, mas nós sabemos que quem foi embora foi a presença de Deus. Foi a presença de Deus. Está entendendo, igreja? Sansão era nazireu desde o nascimento, irmãos, desde o ventre. Ele sabia o que não podia fazer. Só que o que ele faz? Vai lá, mata o leão, e depois ele vai e toca no animal morto e come do mel, o mel que a conquista trouxe. Está entendendo? Ele procurou doçura no pecado. Eita Deus. Precisamos falar sobre pecado. Ele procurou doçura no pecado. Depois ele vai e brinca de enigma com o povo ali. Era o povo que era para ele destruir, ele está brincando de enigma. Está vendo como a gente não cai no pecado? A gente entra devagarinho. Depois, irmão, disso, ele dá um banquete. Um banquete regado a bebedeira, irmãos. Ele não podia nem... O que ele está ali fazendo com um negócio desse? E aí do nada, foi do nada mesmo que a sua força foi embora? Foi não, né, irmãos? Foi do nada, não. Então rasparam a sua cabeça. Rasparam a cabeça de Sansão. Mas ele disse, nós lemos, mais uma vez eu vou vencer e vou sair dessa. Mas Deus não estava mais com ele. Quantas vezes somos assim, irmãos? Vamos lá, vai. Ninguém está vendo, não? Vamos ser honestos? Vamos ser honestos, Claudinho? Ei, Rafa? Vamos ser honestos, igreja? Ninguém está vendo, não? Só está no YouTube para sempre esse negócio. Vamos ser honestos com a gente mesmo? Quantas e quantas vezes nós somos assim? Mas essa vez Deus vai. Eu vou sair dessa. Quantos e quantos? A gente tem conhecimento, gente, disso. Jesus. Quantos e quantos casais de namorados, irmãos, que têm vida sexual ativa e toma ceia? Por quê? Nada acontece. Eu tomo a ceia e estou vivo. Nada acontece. Quantos e quantos casais quebram o pau, irmãos? Dentro de casa.
vindo para a igreja, vindo para a célula, racha em casa. Não, mas eu sou líder. Dentro do carro, em casa você vai ver. Gosta ali, graças a Deus, aleluia. Porque está se comportando como Saul, e minha imagem como fica, e minha reputação. Deus me perdoou 1, 2, 3 vezes, Ele vai me dar graça novamente. Dia de decisão, meu querido, dia de decisão. Saul e Sansão, ambos escolhidos por Deus. Um escolhido por Deus, porém por vontade humana. O povo dizia: queremos um rei que domine sobre nós, um rei como todos os outros povos. Olha isso, não é um rei segundo a tua vontade, mas um rei como todos os outros que existem. O outro também foi escolhido por Deus, mas apenas por vontade divina. Apenas por vontade divina. Ambos erraram, Saul errou, Sansão errou. Ambos confundiram as dádivas divinas com conquistas pessoais. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Toda vez que eu faço uma mensagem, na maioria das vezes, eu sei como vai terminar. Essa eu não sei. Eu sei que eu vou fazer um apelo, eu sei que eu vou orar, essa eu não sei, irmãos. Que o Senhor nos dê graça aqui. Ambos erraram, irmãos. Ambos confundiram as dádivas divinas com conquistas pessoais. Saul optou em seguir seus próprios desejos e seu coração enganoso. Sansão se garantiu na sua própria vaidade. A capa de autoridade de um foi rasgada. E o pior de tudo, irmãos, o Senhor o rejeitou. Ao passo que outro teve a sua cabeça raspada, a força se foi, pois o Senhor se retirou dele. A questão aqui, irmãos, é que ambos ficaram sem o Senhor. Ambos ficaram sem o Senhor. Aleluia. Faz um dedilhado, irmãos. Faz aqui, Marquinhos. Me ajuda aqui, faz um dedilhado aqui. Me ajuda a ministrar, Marquinhos. Ambos ficaram sem o Senhor, irmãos. Sansão não percebeu, mas Saul sabia e insistiu, como se a decisão do Senhor fosse mudar. E Samuel diz aqui: Deus não é homem para mudar, a glória não muda. A glória não mente. Igreja, o que é ser rejeitado pelo Senhor? Ah, Deus. O que é ser rejeitado pelo Senhor, irmãos? O que é aquele grande dia ser antecipado? Sabe, ó, entre, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entre pro gozo do teu Senhor. Apartai-vos de mim, você eu não conheço. O que é esse terrível dia ser antecipado? Porque ser rejeitado pelo Senhor hoje, o que é que muda? Saul perdeu o trono, Saul perdeu dinastia. O Jonatas, que era filho dele, um guerreiro fiel, não pôde tomar o trono. O filho guerreiro não pôde. Mas a graça de Deus é linda, né? Porque Davi depois, eita,
É o Mefibosete, né? Que tinha caído, não era isso? Eita. Senta à mesa, filho. Senta à mesa, olha isso. O que é ser rejeitado pelo Senhor, amada igreja? O pior de tudo é que tem gente que não acredita, não. Acredita piamente, não, Deus não me rejeita. Está escrito, irmão. Você que lute para interpretar isso, está escrito, uai. Xaragadaramandarabaias. Ei, Adamandarabaias. Igreja, quando eu penso nisso, a minha alma, ela sente um calafrio, igreja. Nessa hora, igreja, eu oro pela minha casa. O que é viver sem a presença de Deus? O que é viver sem a presença de Deus? Foi isso que fez com que Jesus clamasse lá: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Foi esse o drama do Filho de Deus, viver sem a presença do Pai. Oh, Jesus. Mas é linda a história, né? Porque vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus agarram Sansão, vazaram os olhos de Sansão, levaram ele para Gaza como um troféu, amarraram ele com correntes de bronze. Agora não era nem mais corda úmida, nem corda nova, era correntes de bronze. Botaram Sansão como um bobo da corte, virando moinho. Só que uma coisa esse povo não sabia, não. Quando a cabeça de Sansão foi raspada, imediatamente seu cabelo começou a crescer de novo. Eita, aleluia. Irmãos, eu vou usar isso aqui como uma analogia mesmo, sim, irmãos. Uma forma pedagógica. Se for para você voltar, irmãos, a cumprir o propósito de Deus, que sua cabeça seja raspada e o cabelo volte a crescer. De forma literal, assim, irmãos. Perdão, de forma espiritual eu estou declarando isso. Não estou pedindo para ninguém raspar a cabeça aqui não, fazer voz de nazireu, nada dessas coisas não, irmãos. Mas no mundo espiritual, para que você não se perca, irmãos. Como sempre disse minha sogra, né, na criação dos filhos: eu prefiro ver meus filhos mortos que longe da presença de Deus. Isso não é ser radical não, irmãos. Isso é ter consciência de presença. Enquanto Sansão estava ali, rodando moinho, seu cabelo crescendo, um moço, um servo ali, pega Sansão e ele fala, pega ele pelos braços, ele não enxergava mais. Sansão estava sem olhos. E Sansão pede, me coloque aqui. E ele apalpa as colunas do lugar onde os filisteus estavam se vangloriando de sua conquista. E Sansão então ele abraça ali a coluna mestre daquele lugar.
Sansão, então, ele ora, irmão. Sansão, ele clama. Dessa vez ele não fala, eu vou sair e vou me livrar. Não, dessa vez ele clama, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. E dá-me força só mais essa vez, para que eu me vingue dos filisteus. Sansão ficou sem os olhos para poder enxergar o verdadeiro Deus. Peço que te lembres de mim e me dê mais uma vez força, para que eu vingue só dessa vez. Sansão sabia que não ia voltar mais, irmãos. E então, num determinado momento, Sansão abraça ali aquelas colunas e ele derruba aquele lugar sobre os filisteus, e diz a história que Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em sua vida. Sansão conseguiu cumprir a vontade de Deus, porque ele era um prometido de Deus para Israel. Sansão, ele clamou ao Senhor, irmão. Sansão, ele ora, diferente de Saul, que continua arrumando desculpa, culpando os outros. Ora é o povo que me pressiona, ora é não sei o quê. Irmãos, nossa vida de oração é o melhor indicativo de saúde espiritual, viu? Mais até que muitas vezes nossas atividades religiosas. Grave isso, viu? Na tábua do seu coração. Nossa vida de oração é o melhor indicativo de saúde espiritual. Quando a gente olha para Sansão, podemos ver que o pecado não precisa ter a última palavra. Feche seu olho aí, igreja. Quanto tempo você tem estado longe do teu pai por causa dos teus pecados? Eu sinto falta da tua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que eu não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Igreja, eu vou voltar pra casa
repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do seu Pai, meu irmão, do nosso Pai, o seu Pai que está na mesa te esperando, com novas vestes te esperando, com um banquete te esperando, com roupas novas e limpas te esperando. Oh, pare de se misturar com os porcos e comer pérolas jogadas aos porcos. O Senhor teu Deus e Rei te espera. Ele é o teu Pai. Tu te entrega a Ele. Tudo entrega a Ele. Só por ti, Jesus bendito, tu Deus, Pai, a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A glória não mente, a glória não volta atrás. Que sejamos escolhidos do Senhor, Pai, apenas escolhidos do Senhor. Se aqui nesta hora, Pai, tem pessoas, Senhor, que tem vivido uma vida de Saul, que o Senhor, Pai, possa se apresentar diante dele, dizendo: filho, volte, 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 volte. Pare de sacrificar quando era para você obedecer. Se aqui, Senhor, tem pessoas, irmãos, irmãs, Pai, se comportando como Sansão, Pai, brincando com o pecado, flertando com o pecado. Encontre, Senhor, nessa noite, Pai. Hoje é dia de decisão, filho. Hoje você não sai daqui enganado, não. Hoje você sai daqui com uma decisão tomada. Ei, Mihaia Gaia Darabaia, é uma decisão tomada. E essa decisão de hoje pode refletir em toda a sua vida, em toda uma eternidade. Então tome essa decisão hoje. Xeregedere mandabaia, sou. Xeregedere mandaia. Aleluia. Xeremandarabaia. Irmão, tinha um hino que eu sempre amava ouvir. O irmãozinho, quando eu era criança, cantando. É o pai da Loide, nossa irmã aqui. E eu lembro que ele cantava aquele hino: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Deixa essa vida de pecado. E eu não estou dizendo que você não vai errar pro resto dela, não. Ah, vai. Mas saiba que há uma graça, que mesmo quando erra, assim como foi Sansão, o cabelo continua crescendo, porque foi dado por Deus, porque foi escolhido por Deus, porque você é um presente de Deus, mas para um bom propósito. Que possamos encontrar o propósito de Deus na nossa vida. O de Sansão era libertar Israel das mãos dos filisteus. Qual é o meu? Qual é o seu? Vamos correr atrás disso. Chega de ter as bênçãos divinas só para reter, só para acumular, só para investir, só para se crescer. Aê, Rei da Glória! Igreja, a gente vai encerrar, né? Já deu o nosso horário. Mas se você quiser ainda, depois que acabar, ficar um tempinho de reflexão aqui, fica à vontade. Aqueles que quiserem tem que ir embora, a gente entende, vai na paz do Senhor. Mas não vai embora sem antes passar ali no gourmet, limpar a vitrine do gourmet. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que é tudo que nós temos e que se faz presente hoje aqui, que se faz presente em nossas vidas, seja com cada um que nos assiste em casa, seja com cada um que está aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você continue tendo uma semana abençoada na presença dEle. Vão na paz do Senhor, igreja. Eu vou pedir para não acender a luz dele.